Que bondoso amigo é Cristo, revelou no seu amor e nos manda que levemos a seus pés a nossa dor. Falta ao coração dorido gozo, paz, consolação. É porque não confiamos tudo a Ele em oração. Andas triste e carregado de pesares e temor. Jesus, refúgio eterno, com fé teu mal expor. Teus amigos te desprezam, conta isso em oração. E por seu amor fraterno, terás no coração. Cristo é verdadeiro amigo, disso prova nos mostrou. Quando para ver ao culpado sem perdão, derramou precioso sangue para as manchas nos lavar. Gozo em vida no futuro, já podemos alcançar. Gozo em vida no futuro, já podemos alcançar. Essa certeza que nós temos, que temos alegria com Cristo no presente e no futuro. Aleluia. A palavra de Deus nos diz o Salmo 111, aleluia. De todo o coração rendei graças ao Senhor na companhia dos justos e na assembleia. Grandes são as obras do Senhor, consideradas por todos os que nelas se comprazem, os que nela se alegram. Nós estamos aqui para louvar e bendizer o nome do Senhor, para render graças ao Senhor, para invocar o seu santo nome e prestar a Ele culto, porque Ele é digno de todo louvor, toda adoração. Vamos invocar a presença do Senhor. Eu convido a nossa irmã Jaqueline que esteja então orando ao Senhor nesse momento. Invoquemos. Convido os irmãos que estejam abrindo suas Bíblias no Salmo de número 67. Salmo 67, estaremos lendo dos versos 1 ao verso 7.
Assim nos diz as Sagradas Escrituras. Vamos ler todos juntos. Seja Deus gracioso para conosco e nos abençoe e faça resplandecer sobre nós o rosto, para que se conheça na terra o teu caminho e em todas as nações a tua salvação. Louve-te os povos, ó Deus, louve-te os povos todos. Alegre-se e exultem as gentes, pois julgas os povos com equidade e guias na terra as nações. Louva-te os povos, ó Deus, louva-te os povos todos. A terra deu o seu fruto e Deus, o nosso Deus, nos abençoa. Abençoa-nos, Deus, e todos os confins da terra o temerão. Aleluia. Vira para o seu irmão que está do seu lado e diga assim: Deus te abençoe em nome de Jesus. Diga assim: como é bom estarmos aqui para juntos louvarmos o nome do Senhor. Diga isso para a pessoa que está próxima de você. Vamos louvar o Senhor. Aleluia. Em pé. Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim e pelo teu amor. É o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não desisto. Eu não paro. Eu sou de Deus, eu sou de Cristo. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou, isso é tudo. Não sou do mundo, não. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus. Eu levanto das minhas mãos é pra dizer que eu te pertenço, Deus. Sou Deus aqui no deserto, não me deixou morrer e nem desanimar. E como aquela mãe que não desiste, você não se esqueceu, você insiste. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou, isto é tudo. Só vivo pra você. Não sou do mundo, não. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus. Eu levanto das minhas mãos é pra dizer que eu te pertenço, Deus. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus. Eu levanto das minhas mãos é pra dizer que eu te pertenço, Deus. Nessa manhã, como servos, como propriedades exclusivas do Senhor para louvar e bendizer o seu santo e bendito nome. Amém. Bondade de Deus. Te amo, Deus. Sua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em suas mãos. Desde quando
escuridão. Tua presença me conforta. Eu sei que és meu Pai e que amigo és. Eu vivo na bondade de Deus. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Me rendo a ti, te dou meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. Bondade me seguirá, Senhor. Bondade me seguirá, Senhor. Me rendo a ti, te dou meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. Eu cantarei a bondade de Deus. Eu cantarei a bondade de Deus. Amém. Tu és bom, Senhor. Em todo tempo, tu és bom. Aleluia. Louvado seja o teu nome. Se tentam destruir-me, zombando da minha fé e até tramam contra mim. Querem entulhar meus poços, querem frustrar meus sonhos e me fazer desistir. Mas quem vai apagar o selo que há em mim? A marca da promessa que Ele me fez. E quem vai me impedir? Se decidido estou, se Ele prometeu, é fiel pra cumprir. O meu Deus nunca falhará. Eu sei que chegará minha vez, minha sorte Ele mudará diante dos meus olhos. O
falhará. Eu sei que chegará minha vez, minha sorte Ele mudará diante dos meus olhos. Se tentam destruir-me, zombando da minha fé e até tramam contra mim. Querem entulhar meus poços, querem frustrar meus sonhos e me fazer desistir. Mas quem vai apagar o selo que há em mim? A marca da promessa que Ele me fez. E quem vai me impedir? Se decidido estou, pois Ele prometeu, é fiel pra cumprir. O meu Deus nunca falhará. Eu sei que chegará minha vez, minha sorte Ele mudará diante dos meus olhos. O meu Deus nunca falhará. Eu sei que chegará minha vez, minha sorte Ele mudará diante dos meus olhos. Eu tenho a marca da promessa. Eu tenho a marca da promessa que Ele me fez. Eu tenho a marca da promessa. Eu tenho a marca da promessa que Ele me fez. Eu tenho a marca da promessa. Eu tenho a marca da promessa. Mas quem vai apagar o selo que há em mim? A marca da promessa que Ele me fez. E quem vai me impedir? Se decidido estou, pois Ele prometeu, é fiel pra cumprir. O meu Deus nunca falhará. Eu sei que chegará minha vez, minha sorte Ele mudará diante dos meus olhos. O meu Deus nunca falhará. Eu sei que chegará minha vez, minha sorte Ele mudará diante dos meus olhos. Aleluia. Nós cremos num Deus que muda a sorte dos seus. Aleluia. Por isso nós louvamos o teu santo e bendito nome, porque Ele tem todo o poder, toda a autoridade para mudar a sorte dos seus. Amém? Vamos louvar agora de forma perfeita. Agora nós vamos louvar de forma perfeita, porque dos pequeninos é que vem o perfeito louvor. Deixa a tia tirar.
júbilo ao Senhor, todos moradores da terra. Servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos a Ele com cânticos. Sabei que o Senhor é Deus, e eterna a sua bondade, e a sua fidelidade, de geração em geração. Aleluia, glória, aleluia. 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 Celebrai com júbilo ao Senhor, todos moradores da terra. Servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos a Ele com cânticos. Sabei que o Senhor é Deus, e eterna a sua bondade, e a sua fidelidade, de geração em geração. Aleluia, glória, aleluia. 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 Amém! Som, alô, som. Vamos orar, irmãos? Senhor, nós te louvamos por este dia. Queremos, ó Deus, que esse louvor, todos os louvores, ó Deus, de hoje, cheguem ao teu trono, ó Deus. Abençoa cada criança, abençoa cada irmão que está aqui. Que o nosso domingo, ó Pai, a nossa semana, nossos dias, sejam para celebrar a Ti, ó Deus. Abençoa o sermão de hoje, a palavra que vamos ouvir. Esteja abençoando também a nossa visita, a nossa irmã Alice. Que o Senhor esteja abençoando a vida dela, a vida do Djalma. Que possamos, Senhor, levar o Teu amor e também sermos abençoados. Cuida de nós no caminho e abençoa a igreja aqui que vai ficar. Em nome de Jesus, amém. Os irmãos podem se sentar. A palavra de Deus nos diz: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e provai-me nisso, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir a janela dos céus, e não derramar sobre vós bênção sem medidas. Malaquias 3:10. Esse é o momento que nós temos de ofertório, momento onde nós devolvemos os nossos dízimos e ofertas ao Senhor. Se você assim veio preparado, nossa irmã Vânia estará passando, recolhendo, Sabemos também que a maioria dos nossos irmãos tem feito as suas ofertas através dos meios digitais, mas precisamos sempre lembrar, da necessidade que temos de continuarmos ofertando ao Senhor, devolvendo ao Senhor
algo que lhe pertence, né? E também cheios de alegria, porque nada nos tem faltado e tudo que temos vem das bondosas, caridosas e amorosas mãos do Senhor. Amém? Vamos então agora estar orando, entregando os dízimos e ofertas, sempre gratos ao Senhor, né? Como diz aquele hino, né, antigo, em tudo as tuas mãos, Senhor, nos tem enriquecido, né? E as provisões do teu amor bondosas conduzido, né? Que bênção, né? A provisão do Senhor sobre as nossas vidas. Convido a nossa irmã Vânia a estar vindo aqui, orando neste momento. Vamos orar. Senhor, nosso Pai amado, te agradecemos por esse momento, Pai, que estamos aqui em Tua casa, Pai. Obrigada, Deus, por essa chuvinha gostosa. Obrigada por estarmos reunidos em Teu nome, Pai. Abençoa, Deus, as mãos de quem ofertou e as mãos de quem precisam ofertar e não puderam também, Pai. Abençoa aqueles que ofertaram de forma online, ó Deus. Muito obrigada, Deus, por tudo que o Senhor nos faz. Abençoa, Pai, as mãos de quem vai ministrar essas ofertas e os dízimos, Pai, para que não falte alimento na Tua casa. Fica conosco, Pai, no transcorrer deste culto. Nós precisamos da Tua presença, Pai. Fique com o orador, em nome de Jesus. Amém. Agora nós estaremos então ouvindo as Sagradas Escrituras. Deus quer falar conosco. Amém? Meus irmãos, hoje eu estou meio gripado, meio com meia tosse, por isso que eu estou com a máscara, né? Nós vamos estar orando, pedindo que Deus continue falando ao nosso coração, né? Quando vamos à casa de Deus e louvamos a Deus, a palavra dele tem o poder de operar mudanças naquilo que nós pensamos, naquilo que nós fazemos. A palavra de Deus tem o poder de mudar as estruturas da nossa vida. Por isso a importância de nós meditarmos na palavra de Deus. Nós vamos orar, pedindo que Deus fale ao nosso coração, que a palavra dele possa ser uma palavra clara, possamos entendê-la, que essa palavra possa ter o poder de operar mudanças no nosso interior, no nosso pensamento. Vamos orar. Pai, estamos à tua casa nesta manhã para prestarmos um culto a ti. Dependemos de ti, Senhor, o tempo todo. Nós sabemos que a tua palavra é uma palavra poderosa, é uma palavra que tem o poder de mudar o que pensamos, o que sentimos, mas é necessário, Senhor, que o teu Santo Espírito opere através dela em nossas almas. Usa-me, ó Senhor, como instrumento nas tuas mãos para anunciar a tua palavra. Sem a atuação do teu Santo Espírito, ó Pai, a tua palavra não tem esse poder. Usa-me, fala ao nosso coração. É o que nós pedimos, suplicamos, clamamos, no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, há um tempo atrás, na minha casa, no quarto do fundo, surgiu uma rachadura na parede. E essa rachadura incomodava, porque ela começou a aumentar. E é uma rachadura em forma diagonal, que é uma rachadura mais perigosa ainda. E aí foi feito várias tentativas para resolver essa questão da rachadura. Um pedreiro chegou, tirou o reboco de cima, preencheu os espaços, pintou, passou um tempo, a rachadura voltou de novo. Foi um outro, fez a mesma operação, a rachadura voltou de novo. O que se percebeu? Que haveria necessidade de mexer na estrutura da casa. Então foi feito um baldrame por baixo da casa, tentando levantar a casa, colocar lá toda uma estrutura para fortalecer a fundação da casa, senão qualquer coisa que fosse fazer ali não daria resultado. E é interessante nós pensarmos que a mesma coisa ocorre em nossa vida. Todos nós temos um alicerce, uma estrutura, acima do qual tudo que nós fazemos, tudo que nós pensamos se baseia. Todos nós temos.
Essa estrutura é formada por um sistema que podemos dizer assim, um sistema de convicções, ou um sistema de crenças. Essas convicções ou crenças estão interligadas e são elas que sustentam tudo aquilo que nós fazemos. E, normalmente, esse sistema de crenças tem duas características. Se relacionam a algo que nós acreditamos hoje, no presente, e algo que nós conseguiremos fazer no futuro. Todos nós temos isso, todos nós. Um exemplo, uma criança pequena, que ela acredita que ela consegue aprender, ela tem essa crença embutida dentro dela, eu consigo aprender qualquer coisa. Quando ela chega na escola, ela vai aprender matemática, aprender português, porque esse sistema de crença mobiliza ela para que ela possa aprender, não ter medo, enfrentar as dificuldades. Agora, se ela acreditar que não consegue aprender, ela não vai se esforçar, não vai se dedicar. Então, o sistema de crenças ele é algo muito sólido que todos nós temos, todos nós temos. E, às vezes, quando alguma coisa acontece na nossa vida de uma forma desagradável, começa a surgir uma rachadura, alguma coisa assim, nós temos que verificar o quê? No que está baseando as minhas crenças? No que está alicerçando a minha vida? Isso é muito importante e é muito significativo. E quando nós vamos para a palavra de Deus, o que nós percebemos? E a própria experiência de vida, nós também percebemos isso. Esse sistema de crença, ele é construído conforme nós vamos vivendo. Aquilo que os pais falam, aquilo que nós experimentamos, aquilo que nós vemos no nosso dia a dia, vai formando o nosso sistema de crenças. E nós vamos meditar hoje no sistema de crenças, que nós podemos até dizer que é o alicerce da vida de Davi. Esse sistema de crença dele, que é resumido praticamente em uma única afirmação, é tão significativo, é tão marcante, que tudo que ele faz, ou ele fez, foi baseado nessa crença dele. É tão significativo também essa afirmação dele, que algumas pessoas afirmam que em todo o Antigo Testamento é o texto bíblico mais conhecido de todos, que é um sistema de crença. É um alicerce daquilo que Davi acreditava, que tudo que ele fazia era baseado nessa crença, nessa convicção absoluta que havia no seu coração. Vamos abrir a palavra de Deus e vamos ver essa crença, que nós já conhecemos bem, que é o Salmo 23. Salmo 23. Salmo 23, provavelmente nós conhecemos de cor, muitos de nós conhecemos de cor. O Salmo 23, ele trata algo tão importante, tão significativo, que é importante nós estarmos sempre relembrando ele, revendo e reafirmando essa fé que o Salmo 23 coloca em relação a Deus. O Salmo 23 começa com uma afirmação de Davi. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Uma afirmação simples, uma afirmação que talvez leve 5 segundos, mas tem uma profundidade gigantesca. Ele começa falando o Senhor. Quando Davi fala de Senhor, Davi está se relacionando ao que a palavra de Deus fala sobre Deus. Nós lemos na palavra do Senhor que quando Moisés se encontrou com Deus no Monte Sinai, Deus fez a seguinte afirmação: eu sou o que sou. A palavra Senhor é uma palavra que os judeus procuram evitar utilizar essa palavra pela grandiosidade do seu significado. E o que significa Senhor, ou eu sou, ou Yahvé? Significa que Deus é e Deus continuará sendo. A palavra Senhor, no contexto bíblico, significa um Deus imutável. Podemos passar por situações difíceis na vida. Pode haver dias ensolarados, dias com chuva, dias frios, dias quentes. Pode haver todo tipo de mudança. Mas com Deus não é assim. O nosso Deus sempre será o mesmo. Ele jamais muda. Ele jamais altera a sua essência, ele jamais altera o seu amor para conosco, ele jamais altera o seu conhecimento. O nosso Deus é imutável. Então, essa afirmação de Davi, o Senhor, ele está dizendo o seguinte: o alicerce da minha vida é um alicerce inabalável.
O alicerce da minha vida é um alicerce que não haverá rachaduras. O alicerce da minha vida está em cima de algo que jamais passará por qualquer tipo de mudança, qualquer tipo de alteração. E ele acrescenta: o Senhor é o meu pastor. Quando ele fala o meu pastor, o significado se amplia. Porque ele está dizendo o seguinte: o Deus Todo-Poderoso, o Deus Yahvé, o Deus imutável, é o meu pastor. Ele está falando de uma experiência pessoal. Ele não está falando, o Senhor é o pastor de todas as pessoas. Ele não está dizendo, o Senhor é o pastor do meu pai, do meu irmão, do meu tio, do meu avô. Não, ele está dizendo, o Senhor é o meu pastor. A minha experiência pessoal com Deus é Ele como pastor. E essa afirmação do Senhor ser um pastor, o meu pastor, como Davi coloca, é muito significativa também. Por quê? Porque nós temos na sociedade várias crenças a respeito de Deus. Inclusive, se nós formos revisitar os livros, os conhecimentos humanos, muitas pessoas afirmam que Deus existe. Os filósofos gregos falavam da existência de Deus. Só que eles afirmam que Deus existe, muitos deles, só que Deus não liga a mínima para o homem. Que Deus é o Senhor, Criador de todas as coisas, mas depois que criou o universo, Deus deu as costas para o homem e Deus simplesmente diz o seguinte: agora você se vire. O que acontece com a sua vida não me importa. Cada um siga o seu caminho. Você segue o seu rumo, eu criei, você se vire. Mas Davi não tem essa percepção. Ele fala que o Senhor, o Deus imutável, é um Deus que é o meu pastor. Este é um Deus que cuida de mim. Um Deus que está comigo. Um Deus que está presente. Um Deus que está sempre na minha experiência diária. Um Deus que nunca se ausenta da minha vida. Um Deus que nunca vai me deixar. Um Deus que me conhece profundamente. E o que nos chama a atenção é quando Davi se refere a Deus como pastor. Será que não poderia utilizar outro nome? O Senhor é o meu rei? Ou o Senhor é o meu agricultor? Ou o Senhor é o meu ajudador? Por que ele usa a palavra pastor? Por quê? Aí nós nos lembramos aquilo que nós comentamos com os irmãos. O sistema de crenças que nós desenvolvemos é baseado em experiência de vida. Todos nós temos uma experiência de vida. E Davi tinha uma experiência de vida como pastor. Pastor. E na sua experiência de vida como pastor, o que Davi aprendeu sobre pastor? Até eu estava vindo para cá, estava comentando com a Darcy. Darcy, você sabe o que significa pastor? Da onde que vem essa palavra pastor? Da onde que vem pastor? Né? O que significa isso? A palavra pastor é uma palavra que está diretamente relacionada com pasto. Pastor é pasto. Mas por que a palavra pastor está relacionado com pasto? Por qual motivo? Em Israel, nós sabemos, analisando a situação geográfica, havia muita região desértica, muita região desértica. As terras as melhores terras agricultáveis, podemos dizer assim, que tinha bastante facilidade de água, os agricultores ficavam com ela. Dos agricultores. Essa terra é mais fácil de trabalhar, mais arável. Mas e o gado? Como o gado vai se alimentar? Era necessário, então, ter uma pessoa que fosse atrás dos pastos. Pastor é aquele que vai atrás de um pasto. Por isso o pastor. O que ele fazia? Ele procurava na região um lugar onde poderia ter alimento para aquelas ovelhas e ele caminhava. O pastor estava constantemente em movimento atrás de pastos. E por que ele procurava um pasto? Necessariamente, nós sabemos, para que a ovelha tivesse o seu alimento. Então, uma função clara de um pastor é aquele que sustenta. É aquele que dá o que precisa. É aquele que consegue um lugar para a ovelha se alimentar, o verde pasto, é um lugar onde a ovelha vai encontrar água para poder saciar a sua sede. Então, está em movimento. Então, quando Davi fala, o Senhor é meu pastor, o que Davi quer dizer?
Deus, Ele sustenta a minha vida. Deus, Ele sempre procura o melhor para mim. Deus sempre procura os melhores passos, Ele conduz a minha vida na minha jornada, porque Ele é um pastor, Ele me leva, Ele me conduz, Ele me leva a lugares onde eu serei alimentado, onde eu serei sustentado. Quando nós não temos a convicção que o Senhor nos sustenta, o que acontece com o nosso coração? Nós começamos a ficar preocupados. Como vou ter o alimento diário? Será que amanhã vai ter alimento na minha mesa? Será que amanhã eu vou conseguir sanar as minhas contas? Será que eu vou conseguir o sustento que eu preciso para sobreviver? E quando esse tipo de pensamento começa a dominar o meu coração, a minha alma, eu consigo dormir direito? Eu consigo descansar? Não consigo, porque as preocupações e as ansiedades começam a tomar conta da minha mente e do meu coração. Porque eu estou preocupado com o meu sustento, com o sustento das pessoas que eu amo. Quando Davi fala, o Senhor é o meu pastor, está afirmando o seguinte, a minha firme convicção, o alicerce absoluto da minha vida é que Deus vai me sustentar, que Deus vai cuidar de mim e Deus não vai permitir que falte nada. Isso dá tranquilidade ao coração, muita tranquilidade ao coração. Só que a função de um pastor, além de levar o rebanho para os pastos verdejantes, o pastor naturalmente ele conduzia, ele guiava. As ovelhas seguiam o pastor. Quando as ovelhas seguiam o pastor para um pasto, nós podemos imaginar as ovelhas, aonde que nós estamos indo? O que será que vai acontecer? As ovelhas simplesmente confiavam que o pastor iria levá-las para um pasto verdejante, para as águas tranquilas. As ovelhas eram conduzidas pelo pastor. Por isso, no Salmo, fala o seguinte, ele guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Se o pastor conduzisse as ovelhas para um lugar errado, quem seria prejudicado, quem estaria com o nome sujo, seria o pastor. Então, o pastor tinha essa convicção. Ele tinha uma necessidade de conduzir as ovelhas para um lugar seguro, porque o nome dele estava em jogo. As pessoas confiaram nele naquela ação. Quando Davi fala, o Senhor é meu pastor, ele está reafirmando também, Deus está conduzindo a minha vida. Deus está dirigindo a minha vida. Deus está guiando os meus passos. Deus está comigo. Deus não me abandona. Deus está sempre me dirigindo, sempre me conduzindo. É uma afirmação muito poderosa essa que Davi faz quando diz, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. E quando ele fala de pastor também, o pastor tem uma terceira função. Além de dar sustento para as ovelhas, além de conduzir as ovelhas, o pastor necessariamente teria que proteger as ovelhas. As ovelhas poderiam ser atacadas por lobos. Os lobos normalmente atacavam em forma de matilha, uma grande quantidade de lobos na hora de ataque, para pegar as ovelhas. Pegavam normalmente as ovelhas mais desprotegidas, mais frágeis do rebanho. Havia também a questão dos leões, que poderiam atacar as ovelhas. Havia os ursos também. No texto bíblico, há várias situações que falam de urso atacando. Então, era uma situação de ameaça constante. E o pastor necessariamente tinha que estar preparado para proteger as ovelhas. E como ele fazia o sistema de proteção? Ele tinha na mão um cajado, que era um pedaço de pau, para bater, né? Se viesse o lobo, batia no lobo. Tinha a questão de um cajado que podia puxar a ovelha para uma situação tirar a ovelha de uma situação mais delicada. Tinha a funda, o Salmo 3 não fala da funda, né, que era uma espécie de um estilingue, mas quando Davi foi enfrentar o gigante Golias, ele usou a funda, o estilingue, que era uma arma que Davi conhecia muito bem, também para afugentar os inimigos. Então, o pastor também tinha a função de proteger as ovelhas. E para proteger as ovelhas, o que acontecia? Se nós formos analisar a questão da cultura da época e também de hoje, esses animais atacavam à noite. Os lobos eram à noite. O pastor tinha que ficar o tempo todo vigiando, o tempo todo cuidando, o tempo todo observando. Quando
Davi fala, o Senhor é meu pastor, ele está dizendo o seguinte, Deus está sempre me protegendo, está sempre de olho em mim. Está sempre observando qualquer tipo de ameaça que pode ocorrer sobre a minha vida, qualquer tipo de perigo que está ao meu redor, porque o Senhor é o meu pastor. Essa afirmação, o Senhor é o meu pastor, é uma experiência pessoal de Davi. Deus, o Deus Todo-Poderoso, imutável, que governa o universo, esse Deus Todo-Poderoso é o meu pastor, é a minha experiência pessoal. Ele vai sustentar a minha vida, ele vai me guiar e ele vai me proteger de todo tipo de ameaça. Essa era uma base firme, uma convicção sólida de Davi na sua experiência pessoal com Deus. Como consequência disso, ao olhar para o futuro, o que ele diz? O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Não vai faltar o alimento, não vai faltar a orientação, não vai faltar a proteção, porque o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Até eu comentei com o pastor Rodrigo a respeito disso. Comentei com a Darcy também, acho que eu já comentei com os irmãos. Às vezes, à noite, na hora que nós vamos dormir, os nossos pensamentos começam a nos perturbar. E quando os pensamentos começam a nos perturbar, geralmente está relacionado à expectativa sobre o futuro, o que vai acontecer amanhã, como resolver a situação, aquele problema que está acontecendo, aquela situação tão complicada. E essas preocupações sobre o futuro, naturalmente, tiram o nosso sono. Porque o nosso coração está pensando sobre essas coisas. E quando nós paramos e começamos a pensar, espera aí, o Senhor é o meu pastor. E nós pensamos em todo o significado dessa afirmação. Nada me faltará. Aí nós respiramos fundo e repetimos novamente. O Senhor é o meu pastor. Nada me faltará. Respiramos fundo e repetimos novamente. O Senhor é o meu pastor. Nada me faltará. Ao fazermos isso constantemente, o que acontece com o nosso coração? Nosso coração vai se acalmando, se acalmando, se acalmando. De repente percebemos que estamos acordando de manhã. Tivemos uma boa noite de sono, porque Deus acalmou o nosso coração. O apóstolo Paulo, quando escreve aos Romanos, capítulo 1, versículos 16 e 17, ele fala o seguinte: não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. A palavra de Deus tem esse poder de alterar as nossas emoções, os nossos pensamentos. E esse tipo de afirmação, que é tão curta, tão simples, tem um impacto poderosíssimo em nossa vida. E é um desafio que devemos fazer, e é um exercício espiritual que devemos também executar, quando o nosso coração fica perturbado. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Isso acalma o nosso coração, alivia a nossa alma, nos dá esperança, nos dá segurança. E quando Davi fala, o Senhor é meu pastor, nada me faltará, aí o Salmo começa um desdobramento, aplicando isso em várias áreas. Ele começa dizendo, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, em relação ao meu sustento, como nós já dissemos. No versículo 2 ele diz assim, ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso. Isto é, Deus satisfaz as minhas necessidades fundamentais, alimentação e sede. E se os irmãos observarem o texto, ele fala duas vezes sobre repousar. Ele me faz repousar e me leva para junto das águas de descanso. Por que ele fala repousar? Porque se nós pensarmos na figura do pastor, ele estava conduzindo as ovelhas para o pasto. E na condução até o pasto, a ovelha ia ficar cansada, né? Começava a ficar com sede, começava a ficar com fome, não estava aguentando aquele cansaço, aquela condução por aquele caminho, às vezes calor enorme e tal. Quando chegava no pasto, ela deitava e se alimentava, descansando, porque encontrou o alimento que tanto seu coração desejava. E ela sacia a sua sede nas águas tranquilas, sacia a minha sede, por isso é o sinal de descanso.
quando nós percebemos esse cuidado de Deus, o nosso coração encontra descanso. Por isso é tão importante essa afirmação. Ele me faz descansar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas tranquilas, das águas de descanso, das águas tranquilas. E ele continua, refrigera a minha alma. O refrigério, se nós formos pensar no texto, o significado dessa palavra, restaura. Restabelece a minha alma, o meu espírito. Restabelece o meu coração, restabelece a minha essência. Eu já comentei com os irmãos, tem o Viktor Frankl, que é um judeu que passou pelo campo de concentração nazista e tal. Ele fala que todo ser humano tem uma essência espiritual. E ele fala essência espiritual no sentido, não no sentido de como nós falamos questões em relação a Deus, mas ele fala espiritual no sentido de a pessoa tem que perceber que a sua vida tem significado, tem sentido. Para não ser dominado por um vazio existencial. Um vazio no qual a vida se percebe sem sabor, sem razão de ser. Refrigerar a alma significa restabelecer o sentido da vida, restabelecer o nosso coração por dentro, restabelecer a nossa existência. O nosso Deus tem esse poder. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ele me faz descansar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera a minha alma. Ele refrigera, ele restaura o nosso coração. E eu digo mais para os irmãos, todos nós já tivemos esse tipo de experiência, não é? De Deus restaurar o nosso coração, refrigerar a nossa alma. Todos nós já tivemos a experiência de sentir a bênção de Deus e o descanso que a bênção de Deus promove em nossa vida. E ele continua então. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Deus nos guiando, nos conduzindo, dirigindo a nossa vida, dirigindo a nossa existência. A palavra de Deus lá em Romanos 8:28 diz assim, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Deus está conduzindo a nossa vida, trabalhando com a nossa vida. Lá no livro de Efésios, capítulo 2, fala que nós somos criaturas de Deus, criados por Deus para boas obras. O termo criatura, na língua grega, significa o poema de Deus. Deus fazendo um poema com a nossa vida, trabalhando com a nossa vida, conduzindo a nossa vida. Tudo o que aconteceu com a nossa vida até hoje, nos mínimos detalhes, é Deus conduzindo. É Deus trabalhando. É Deus moldando. É Deus nos levando a compreender a necessidade de descansarmos constantemente e completamente nele. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. É uma convicção muito forte de Davi, que abalou tudo o que ele faz, orientou todas as suas ações, e essa convicção que ele tinha também de Deus estar orientando a sua vida. E ele fala também, um dos versículos mais conhecidos do Salmo 23, é na situação, nos momentos que nós passamos por situações difíceis. Diz assim, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Essa afirmação que Davi está dizendo é no seguinte sentido, ainda que eu passe por situações difíceis, se Deus é o meu pastor e nada vai me faltar, eu não necessito ter medo. Eu não temerei mal nenhum. Por que eu não vou ter medo? Porque Deus estará comigo? Não, porque Deus está comigo. Deus sempre esteve, sempre estará e nunca irá me deixar. Isso acalma o nosso coração. Deus sempre está comigo. Deus sempre está comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Deus me protege das ameaças, dos perigos. E aí, ele fala de uma situação de muita adversidade, no versículo 5. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários, unges minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Deus nos dando sustento até mesmo em situações difíceis. Eu comentei com os irmãos alguns tempo atrás, né? O pastor, normalmente, o que ele fazia? A ovelha é um animal extremamente frágil. Os irmãos têm cachorrinho em casa, já viram o que acontece. Para o cachorrinho sentar e deitar,
ele fica dando volta no lugar, não fica? Ele instintamente está verificando se tem algum tipo de ameaça. Quando está tudo tranquilo, ele senta. A ovelha, da mesma forma, para ela se alimentar, ela vai ficar angustiada. Ela não consegue se alimentar. Então, o pastor tem que criar alguma situação para que a ovelha se sinta segura para poder receber o alimento. O que os pastores faziam em situações desse tipo, que a ovelha ficava ansiosa, agitada? Ele trazia dentro da roupa dele lá um pedaço de um pano, né? E colocava o pano na relva. O pano tinha o cheiro do pastor, lógico, estava com ele, né? É como se fosse um tipo de uma mesa, na relva, assim, no chão. Aí pegava alguns pedacinhos de pão que estavam com ele e colocava sobre ali a relva, né? sobre aquele pano. E a ovelha sentia-se altamente segura, porque o pastor estava ali preparando uma mesa para ela. Então ela se alimentava com tranquilidade. Às vezes a ovelha estava ferida. Aí ele passava óleo, a unção, que era uma espécie de um remédio, e colocava bastante água. Para a ovelha sentir, tem a água que eu estou te dando agora tem mais, tá? Não fica desesperada, não. Se acabar, tem mais, sabe? A água transbordando. Isso dava tranquilidade ao coração da ovelha. Então, essa afirmação de Davi é uma necessidade de cada um de nós fortalecer essa convicção absoluta no nosso coração. E Davi, olhando para o futuro, ele falou, né? Certamente, a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias da minha vida. E habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Ao olhar para o futuro, que expectativa tenho para o futuro? Para amanhã, para que 10 anos, 20 anos, a convicção que eu tenho é: a bondade e a misericórdia do Senhor estarão comigo. Vão me seguir. E depois, quando partir para a eternidade, habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Isso acalmava o coração de Davi e lhe dava segurança, lhe dava forças na sua caminhada. Meus irmãos, nós somos convidados, através do Salmo 23, a exercitarmos esse mesmo tipo de fé que Davi tinha, esse mesmo tipo de convicção. Qual é o alicerce da minha crença, da minha vida, aquilo que deve alicerçar as minhas ações? O Senhor é o meu pastor. Nada, absolutamente nada me faltará. E para fortalecer essa convicção, Davi utilizava a experiência dele como pastor. Devemos olhar para a nossa experiência de vida. Quais foram as situações da nossa vida na qual Deus nos sustentou? Situações que nós achávamos que não havia saída e Deus nos sustentou. Essa situação fortalece a minha convicção que o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Quais foram as situações da minha vida que eu passei, que eu precisava de orientação, não sabia o que fazer e Deus me orientou? Isso fortalece a minha convicção que Deus me guia pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Quais são as situações da minha vida que eu passei sob ameaça e Deus me protegeu? Isso fortalece a minha convicção que ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque Deus está comigo. Por isso eu posso olhar para o futuro e dizer: certamente, a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Meus irmãos, finalizando, é necessário nós crermos de fato no que a palavra de Deus afirma, que a Bíblia é o poder, o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Porque se nós crermos, na hora que o coração começa a balançar, eu jogo no coração a palavra de Deus. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. E repetir, até que o nosso coração se acalma, até encontrarmos paz, até encontrarmos vitória em Cristo Jesus. Isso é muito importante. E eu digo para os irmãos, esse tipo de conhecimento que a palavra de Deus afirma, hoje, os irmãos que estudam neurolinguística afirmam a mesma coisa, o poder das palavras. As palavras alteram o comportamento, as palavras alteram ações, as palavras influenciam a nossa forma de viver. Por isso é fundamental nós reafirmarmos o tempo todo a nossa fé. Uma afirmação tão pequena
que nós sabemos de cor e devemos ensinar nossos filhos. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Isso nos dá vitória em Cristo Jesus. Isso fortalece a nossa alma, fortalece a nossa existência. Nós vamos estar orando a Deus, pedindo que Ele nos fortaleça em Cristo Jesus, nessa convicção absoluta, que Deus é o nosso pastor e nada vai nos faltar. Os irmãos conhecem, a Desi já contou essa experiência, né? Quando eu estava para fazer a cirurgia da remoção da mama, da mastectomia, que ela repetiu o Salmo 23, versículo 6. Ela já comentou isso com os irmãos, que ela falou várias vezes, né? Certamente a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todos sempre. Vamos orar. Pai, nós te louvamos pela tua palavra que nos convida a confiar totalmente em Cristo Jesus. A confiar que o Senhor Jesus é o nosso bom pastor e que nada vai nos faltar. Senhor, nós pedimos que essa palavra fique guardada na nossa mente e no nosso coração e possamos praticá-la. Que nós possamos o tempo todo falar para o nosso coração, falar para a nossa alma, falar para nós mesmos. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Na hora que o sono vai embora, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Na hora que as dificuldades vêm, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Que essa convicção acalme o nosso coração e nos abra portas de fortalecimento na fé em Cristo Jesus, porque isso é um fato. O Senhor cuida de nós como o nosso bom pastor. Tudo isso, Senhor, nós pedimos, suplicamos, agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos orar então. Vamos estar encerrando nosso culto e já estaremos tomando nosso cafezinho. Vamos colocar de pé para estarmos orando. Pai, nós te louvamos por esse momento, suplicamos agora que o Senhor esteja conosco nesse momento também de confraternização, tomando nosso café e na aula que nós teremos a seguir. Que o Senhor fortaleça a nossa convicção absoluta, que o Senhor é o nosso bom pastor e nada vai nos faltar. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo nos fortaleça dia após dia em Cristo Jesus para todos sempre. Amém.